15 anos, ela serviu aquela mansão como se fosse invisível. Engoliu humilhações, varreu segredos e guardou, debaixo do uniforme, o único símbolo do amor que ainda restava em sua vida. Um colar com a foto da filha. Mas bastou esse colar cair no chão, para toda a farsa construída pela senhora perfeita da elite paulistana desmoronar diante do homem mais poderoso da casa. E tudo começou naquela manhã. A porta da cozinha se abre devagar. Dona Odília surge com a bandeja pesada do café da manhã. Porcelana fina, suco espremido por ela, e o cheiro caro de café importado preenchendo o ar. O uniforme impecável contrasta com o olho cego, leitoso, que reflete a claridade da sala como vidro rachado. Por baixo da gola, o colar escondido forma um leve relevo, o único bem de valor sentimental que ela possui, e que ali dentro parece valer ouro demais. Ela respira fundo antes de dar o primeiro passo. Clara Wycliffe Montenegro está sentada no sofá de linho claro, folheando uma revista francesa de páginas brilhantes. Tudo nela é controle. Postura precisa, unhas perfeitas, perfume caro, um colar de pérolas que brilha sob a luz como um sinal silencioso de status. Clara parece feita de dinheiro, mas o tipo de dinheiro frio, calculado, que nunca se gasta. Odília deposita a bandeja sobre a mesa com cuidado quase reverente, temendo que o tilintar denuncie sua presença. Clarinha, meu anjo. Começa ela num sussurro, instintivo, carregado de um amor que nunca rendeu nada além de dor. Clara fecha a revista com um estalo afiado. Quantas vezes eu já te disse para não me chamar assim? O sorriso que acompanha a frase é fino, educado, mas tem a mesma temperatura de uma porta de cofre sendo fechada. Odília abaixa a cabeça imediatamente. Desculpa, dona Clara, eu ando meio esquecida. Não interessa. Clara se levanta, ajustando o próprio colar de pérolas como quem ajusta o preço da própria imagem. Ela se aproxima. Seu olhar cai exatamente no ponto em que o tecido do uniforme forma um volume estranho. Esse colar de novo? Sussurra com veneno doce. Eu já falei que não quero ver isso aparecendo, nem 1 milímetro. Antes de continuar, se você está sentindo a tensão subir, curta este vídeo agora. E se ainda não seguiu o canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de mais histórias como essa. Odília leva a mão ao peito num reflexo, tentando esconder melhor o único objeto que a salvou da tristeza absoluta. O único tesouro que não vendeu, mesmo quando faltava comida. Ele escorregou. Eu juro que não fiz por mal. Clara se inclina, voz baixa, afiada como lâmina de papel de documento importante. Se alguém ver, vão desconfiar. E você sabe exatamente o que vai acontecer se alguém desconfiar. Eu sei. Eu sei, minha menina. Digo, Dona Clara. Clara revira o rosto, irritada, como quem ouve uma nota fora do lugar num concerto de luxo. Não repita isso nunca mais, sua velha caduca. E presta atenção. Nós sobrevivemos 15 anos assim. Não estrague tudo agora. A campainha do portão toca. Um som suave, caro, discreto, típico de casas onde milhões circulam sem jamais serem contados à vista. Instantaneamente, Clara muda de expressão. Elegante, sorridente, quase angelical. Deve ser o entregador das flores, diz, ajeitando o cabelo e o anel de diamantes como quem confirma seu próprio valor. Antes de sair, lança um último olhar gelado para Odília. Lembre-se do seu papel. E do meu. Clara atravessa o corredor com a postura de quem construiu sua própria imagem de riqueza, e a porta fecha atrás dela com um clique suave, mas implacável. Odília fica sozinha na sala ampla e silenciosa, respirando fundo e apertando o colar escondido, como quem segura o único pedaço de verdade num mundo onde tudo tem um preço. A porta do salão de jantar se abriu para receber Percival Wycliffe Montenegro, o poderoso magnata, dono de toda a fortuna que o cercava, e marido de Clara, ainda ajustando os botões do terno charcoal, o relógio inglês brilhando sob a luz quente do lustre, um pequeno lembrete de que ali tudo respirava dinheiro antigo. Mas foi Magnólia Wycliffe Montenegro quem dominou o ambiente ao descer as escadas. Filha única de Leocádia de Bourbon e Prado, herdeira de fazendas que originaram uma das mais sólidas fortunas do café no Brasil. E viúva de Sir Edmund Wycliffe,
aristocrata britânico cujo sobrenome pesava como brasão na porta de casa. Magnólia caminhou até Clara com um sorriso que misturava ternura e orgulho. "Minha querida Clara", disse ela segurando a mão da nora. "Às vezes eu penso, se eu tivesse tido uma filha, teria desejado exatamente alguém como você. Tão elegante, tão educada, tão perfeita." Clara inclinou a cabeça, recebendo o elogio como quem recebe uma joia cara. "Magnólia, a senhora é generosa demais. Para mim, a senhora é a mãe que eu nunca tive." O ar ficou pesado. Justo naquele instante, Odília entrou com a travessa principal. A frase bateu no peito dela como um tiro silencioso. Sua mão tremeu. A bandeja inclinou. Um dos copos d'água escorregou, tombando na mesa e espalhando uma pequena onda cristalina sobre a toalha de linho italiana. Magnólia recuou a taça. Percival se levantou, surpreso. Clara congelou por um segundo, mas só por um. Depois, virou-se para a empregada com a precisão fria de uma lâmina. "Mas que incompetência é essa?", disse num sussurro cortante que só a mesa podia ouvir. "Nem para servir água direito. Você quer acabar com o jantar?" Odília tentou secar o líquido com o pano, trêmula, o olho cego esbranquiçado brilhando sob a luz do lustre. "Me perdoe, dona Clara. É que eu me atrapalhei um pouco." "Pois se concentre", Clara rebateu sem disfarçar a ameaça escondida na voz. "É o mínimo que se espera de alguém pago para servir." Magnólia franziu a sobrancelha, mas não disse nada. Em famílias ricas, constrangimento é só uma questão de etiqueta. Percival respirou fundo, desconfortável. Já Odília recolheu os restos do desastre e recuou devagar, até sumir pela porta da cozinha, onde finalmente deixou a dor sair. Lá dentro, o ruído abafado da torneira escondia seus soluços. O mesmo colar escondido sob o uniforme encostava em seu peito, como um lembrete cruel daquilo que ela já foi, e daquilo que nunca pôde ser ali. Enquanto isso, no salão, Clara recolocava o sorriso perfeito no rosto, e Magnólia a observava como quem admira uma joia lapidada. O choro de Odília ecoava pela cozinha, abafado, mas insuportável. Ela sabia que aquela dor não era apenas física. A cada soluço, um pedaço de sua história voltava à tona, arrastando-a para um passado que nunca havia sido superado. Enquanto o tempo parecia se arrastar no presente, a mente de Odília se perdia nas lembranças do que ela e Clara já haviam vivido. Agora, a mulher rica que a desprezava e renegava, que a tratava com tanto desdém e humilhação, era sua própria filha. Clara, a garotinha doce que um dia ela abraçou com tanto amor, agora era a mulher que lhe lançava olhares frios e palavras afiadas. Odília nunca imaginou que veria sua filha se transformar naquela pessoa, a mesma que ela cuidou, que amou incondicionalmente, se tornando alguém que não tinha mais o menor traço de compaixão por ela. Ela não conseguia entender como aquilo havia acontecido. Como Clara, a menina que ela amava, se tornara a mulher que a desprezava tanto. A lembrança que agora se infiltrava na mente de Odília era a mais dolorosa de todas. Clara tinha apenas 7 anos quando, pela primeira vez, o medo real entrou em sua vida. A noite estava calma, mas o silêncio da casa foi quebrado pela violência que se espalhava como uma sombra pela sala. O pai, um imigrante italiano com um temperamento imprevisível e viciado em álcool, tinha acabado de voltar para casa, mais uma vez com os olhos avermelhados pela bebida. Ele não sabia mais controlar a raiva e, como de costume, começou a brigar com Odília. Clara se escondeu atrás da porta, suas mãos pequenas pressionadas contra os ouvidos para tentar abafar os gritos, mas nada conseguia tirar dela o som do sofrimento de sua mãe. Ela viu o pai levantar a mão pesada. O impacto foi brutal e atingiu o rosto de Odília de forma violenta, fazendo-a cair ao chão. O líquido escuro e quente que escorria do ferimento se misturou com o vinho que ele havia derrubado, criando uma mancha terrível no piso, enquanto ele a segurava com uma força desumana, sem piedade. O olho de Odília, esse que a acompanharia pelo resto da vida, foi atingido naquele instante e a visão se perdeu para sempre, deixando apenas uma mancha branca na retina, como lembrança cruel daquela noite. Clara ficou paralisada, observando tudo,
sem coragem para se aproximar. Seu coração batia forte, mas ela não sabia o que fazer. Ela estava assustada, tentando entender o que estava acontecendo. O pai, depois de descarregar sua raiva, fugiu, como sempre fazia. Clara ficou ali, sozinha com a mãe, que agora, com o rosto machucado e o olhar perdido, a abraçava com a dor de uma vida destruída. Ela não entendia o que acontecia, mas sentia a dor, a raiva. E mais tarde, essa raiva viria a se transformar em algo que a faria se distanciar de tudo o que havia sido sua vida até então. Aos 14 anos, Clara já não era mais a garotinha doce que corria pela casa pedindo carinho. Ela se transformara em uma adolescente fria, distante e determinada. Desde a violência de seu pai, Clara havia aprendido que ninguém, nem mesmo sua mãe, poderia protegê-la. A dor da perda de seu pai foi a primeira cicatriz emocional, mas a revolta contra a mãe foi o que moldou sua ambição. Aos 14, Clara via tudo com outros olhos. Ela olhava para a mãe, que ainda trabalhava como empregada doméstica, e sentia uma raiva silenciosa crescer dentro de si. A mãe era fraca, pensava ela. Como alguém que tinha sido maltratada e deixada para trás pelo próprio marido, poderia ser forte o suficiente para dar à filha a vida que mereciam? Odília era a representação do fracasso, e Clara estava decidida a não seguir esse caminho. Ela sabia que precisava sair daquela vida, mas o que a deixava ainda mais irritada era a falta de ambição de Odília. A mãe nunca cobrou mais de si mesma. Por mais que Clara tivesse se esforçado para ser diferente, para se tornar alguém que não fosse marcada pela pobreza e pela fraqueza de sua mãe, Odília ainda estava ali, limitada a um trabalho ingrato e sem perspectivas. Quando Clara soube que conseguiria uma bolsa para um colégio de freiras para moças da alta sociedade, sua vida tomou um novo rumo. Aquela escola era o seu passaporte para um mundo diferente. Um mundo onde ela não teria que ser mais vista como a filha de uma empregada, onde poderia se infiltrar entre as moças ricas e aprender a se portar como elas. Lá, ela aprenderia mais do que apenas educação formal. Ela aprenderia a ser alguém importante. No colégio, Clara fingiu ser alguém que não era. Criou uma história sobre ser órfã e morar com uma tia rica no interior. As colegas acreditaram nela, e ela se viu cercada por uma nova vida, cheia de luxos e oportunidades que nunca imaginou. Ao mesmo tempo, a frieza em relação à mãe só aumentava. Em casa, Clara humilhava Odília sempre que podia, usando sua educação para se distanciar cada vez mais de tudo o que representava o passado de sua mãe. A cada novo passo que ela dava, sua mãe ficava mais irrelevante. Nos finais de semana, as alunas eram permitidas a voltar para casa, mas Clara não queria que suas amigas vissem a realidade da sua vida. Enquanto suas colegas eram levadas de carro por motoristas particulares até suas mansões, Clara dava um jeito de despistar, inventando histórias sobre sua tia do interior. Sempre que chegava a hora de ir embora, ela dizia que sua tia se atrasava para buscá-la, e suas amigas nunca a viam sair de fato. Elas pensavam que a tia rica sempre a buscava com um chofer, mas ninguém sabia a verdade. Clara estava presa à mentira que ela mesma criara. Em casa, Clara exigia mais e mais de Odília. Ela queria roupas novas, sapatos caros e tudo o que pudesse a colocar à altura das suas amigas. Ela sabia que se quisesse se destacar entre elas, precisaria parecer uma igual. "Você sabe que precisa trabalhar mais, mãe", dizia Clara com frieza, já com o tom de quem se considerava superior. "Não posso aparecer na escola com essa roupa velha e não quero mais andar na rua com as coisas que você me dá." E Odília, por amor, trabalhava mais, se esforçava mais, mesmo que sua saúde já estivesse se desgastando. Mas Clara não tinha piedade. Aos 16 anos, Clara se tornou ainda mais exigente. Não importava o quanto sua mãe se esforçasse, ela sempre queria mais. O que Odília dava nunca era o suficiente. Os fins de semana se passaram, e Clara foi convidada várias vezes a ficar na casa de Cecília, sua amiga rica, como se fosse parte daquela vida. A mentira da tia rica nunca era questionada, e Clara mantinha a história firme. Ela ficava na casa de Cecília, mostrando sempre um sorriso de satisfação, enquanto sua mãe, em casa, continuava a trabalhar. Cada mentira a afastava mais de Odília,
Mas Clara estava convencida de que estava fazendo o que precisava para alcançar seu objetivo. Aos 17 anos, Clara estava prestes a se formar. O colégio tinha lhe dado tudo o que ela queria. Ela falava inglês e francês fluentemente, sabia a administração, e sua educação em etiqueta a tornara uma dama impecável. Ela se tornara o que sempre quis ser, uma mulher refinada, poderosa e sofisticada. Mas dentro de si, Clara sabia que ainda havia algo que precisava ser feito. Ela não poderia voltar para aquela vida de pobreza e humilhação. Ela tinha planos maiores e nada nem ninguém poderia impedi-la de chegar lá. A mentira estava prestes a atingir seu auge. O futuro de Clara estava ao seu alcance, e ela sabia que não havia mais nada que a mantivesse presa ao passado. Ela havia se reinventado. Agora, era uma mulher que ninguém poderia deter. Aos 18 anos, Clara se preparava para o grande momento, sua formatura. O colégio de freiras havia sido apenas o primeiro passo para o que ela desejava alcançar. O plano estava prestes a se concretizar, e ela sabia que nada mais poderia impedi-la. Mas algo inesperado aconteceu no último ano do colégio. Enquanto as outras alunas falavam animadas sobre os pais, os presentes luxuosos que ganhariam e as celebrações que os aguardavam, Clara sentiu um gelo percorrer sua espinha. Ela, a garota que havia se infiltrado entre os mais ricos, que se vestia com grifes e falava a língua dos poderosos, estava prestes a se formar, sem ninguém da sua família para representá-la. Ela não poderia permitir que isso fosse notado. Não poderia, sob hipótese alguma, permitir que suas amigas vissem a verdade. Ela não tinha família. Não tinha uma verdadeira tia rica. O que ela faria sem esse último pilar da mentira? Clara entrou em pânico. A pressão sobre ela aumentou. Ela olhou para o espelho, observando o reflexo da jovem dama que se tornara. Mas o medo do que poderia faltar a paralisava. Como ela poderia entrar sozinha na festa? Como poderia viver aquele momento de conquista e triunfo sem ninguém que a representasse? A resposta veio a ela em um fim de semana. 2 semanas antes da formatura, Clara estava em casa, ainda absorta em seus próprios pensamentos, quando uma ideia surgiu. Ela olhou para a mãe, ainda ocupada com suas tarefas diárias, e uma ideia ousada e desesperada começou a se formar. A mentira precisava ser levada ao próximo nível. Naquele final de semana, Clara tomou uma decisão. Ela finalmente disse em voz alta a certeza que estava presa em sua garganta há muito tempo. Proibiu a mãe de comparecer à sua festa de formatura. "Você vai ficar em casa, Odília. Não quero você lá. Você vai estragar tudo", disse Clara com frieza, sem qualquer remorso. Odília, que sempre tinha sido submissa à filha, apenas assentiu, sem questionar. Ela não sabia que esse seria o dia em que Clara finalmente a renegaria para sempre. Clara então tomou outra decisão. Ela pegou todas as economias que Odília havia guardado ao longo dos anos, economias que foram duramente conquistadas com o suor de seu trabalho, e decidiu que compraria o vestido mais caro que aquele dinheiro pudesse pagar. Ela sabia que precisava estar deslumbrante. Não poderia ser vista de outra maneira. A nova Clara, a mulher que se passava por alguém superior, precisava ser representada de forma impecável. Mas ao contar as economias que Odília havia guardado, Clara ficou furiosa. "Isso é tudo o que você tem? Como vou conseguir comprar o vestido do jeito que eu quero com isso? Não dá nem para comprar o que eu preciso." Ela reclamou, sentindo a raiva crescer dentro de si. Mas com um olhar frio e calculista, Clara continuou. "Eu dou um jeito. Vou me virar. Mas você não vai me atrapalhar com sua miséria. Eu quero o melhor." Sem mais palavras, Clara pegou a quantia da mãe e foi à loja. A compra do vestido não foi suficiente. Clara sabia que precisava de mais. Ela não poderia deixar que ninguém, nem suas amigas, questionassem sua história. A mentira precisava ser sustentada. E então, uma ideia ousada surgiu quando ela estava lendo um jornal. Do outro lado da cidade, um teatro local estava fechando as portas. O anúncio dizia que uma atriz, outrora prestigiada nos palcos, mas agora decadente, estava em busca de trabalho. Clara não hesitou. Ela pegou o telefone, ligou para o número que encontrou no anúncio
E com a calma e precisão de sempre, fez a proposta. Eu preciso de uma atriz. Uma atriz que possa interpretar minha tia, uma viúva rica do interior. Ela precisa parecer rica, elegante e respeitável. Você pode fazer isso? Clara disse, quase sem respirar, enquanto ouvia a resposta da mulher do outro lado da linha. Ela não tinha tempo a perder. O teatro fechando as portas significava que a atriz estava desesperada por trabalho. Clara sabia que poderia convencê-la. A atriz, uma mulher de meia idade com uma voz cansada, aceitou imediatamente. Clara sabia que a atriz, com algum esforço e truques, poderia representar a falsa tia à perfeição. Clara pagou imediatamente, mais do que a mulher esperava, e logo estava contratando um chófer. Ela precisava garantir que sua mentira fosse completa. O chófer, a atriz, o vestido, tudo tinha que ser perfeito. O grande dia finalmente chegou. Clara estava deslumbrante. O vestido, que parecia feito sob medida, abraçava suas curvas, e ela estava radiante, a própria imagem de uma dama da alta sociedade. Ela se preparava para o grande momento, sabendo que a noite seria sua. A mentira, a farsa que ela mantivera por tanto tempo, estava prestes a ser consumada. Mas enquanto Clara estava pronta para brilhar, Odília estava em casa, desprezada, ignorada. A mãe, que sempre fez tudo por Clara, estava sozinha. Ela sabia que sua filha não queria sua presença, mas não poderia deixar de tentar celebrar esse momento. Com um coração partido, ela preparou um bolinho simples para sua filha, como sempre fizera. Um gesto de amor que ela sabia que Clara nunca veria. Enquanto isso, Clara estava nervosa, mas também excitada. O chofer chegou com a atriz em um carro elegante e Clara imediatamente a orientou, ajustando o disfarce da falsa tia. A atriz estava impecável, com a postura digna de uma viúva rica. Ela havia se transformado na tia que Clara tanto almejava, com os trejeitos e a voz de uma mulher de classe alta. Era uma farsa perfeita, e Clara estava pronta para mostrar ao mundo que, finalmente, ela era parte da elite. Na entrada do evento, Clara olhou para suas amigas que estavam acompanhadas de suas famílias. Quando a falsa tia de Clara, com o chofer ao lado, desceu do carro, todas as cabeças se viraram. A atriz, com o sorriso de uma viúva rica, estava exatamente no papel que Clara a havia ensaiado para interpretar. Ela se aproximou, cumprimentando todas com a naturalidade de quem realmente pertencia àquele mundo. Clara, com um sorriso orgulhoso, apresentou sua tia a todas as suas amigas. O que antes parecia impossível, agora era realidade. Clara era quem ela sempre quis ser. As amigas de Clara ficaram impressionadas, admiradas com o charme e a elegância de sua tia. Nenhuma delas questionou nada. Clara tinha conseguido pela primeira vez manter sua mentira viva e estava sendo aplaudida por isso. Odília, em sua casa, olhava o bolinho que preparara com tanto carinho, sem saber que sua filha estava lá fora, deslumbrante, sustentando uma mentira que a afastava cada vez mais dela. Clara se formou, e com suas notas altas e sua persuasão, logo conseguiu uma vaga de trabalho como secretária executiva em uma empresa de charutos de luxo. O colégio, os anos de mentira e os contatos que ela fizera finalmente começaram a render frutos. Enquanto suas amigas, que ainda tinham pais ricos para sustentá-las, viajavam para a Europa, Clara sabia que o caminho dela seria diferente. Ela havia chegado àquele ponto por seus próprios méritos, ou melhor, por suas mentiras bem elaboradas. As viagens e os destinos luxuosos que suas amigas viviam eram apenas o reflexo do que Clara desejava para si. Ela sabia que seu verdadeiro plano ainda estava por vir. Com o salário formidável que seu novo emprego lhe proporcionava, Clara alugou um apartamento em um bairro de classe média discreto. Nada chamativo, mas o suficiente para esconder sua verdadeira origem. Era perfeito para ela, e o que mais parecia perfeito era o fato de que, finalmente, ela poderia levar sua mãe para morar com ela. Agora, Odília, que passara a vida toda trabalhando como empregada doméstica para os outros, seria a empregada particular da própria filha e sem receber nenhum tostão por isso. Mas Clara não sabia como lidar com a presença de Odília. A mulher, cega de um olho,
Ainda conservava aquele olhar de devoção por Clara, mas essa devoção, para Clara, já não era mais suficiente. A filha que ela criou, a menina que ela amava, agora era uma mulher fria. Ainda assim, Clara mantinha Odília por perto, mas como uma forma de controlar, como mais um elemento na sua teia de mentiras e conquistas. Foi no 8º mês após a formatura que Clara encontrou Cecília em uma delicatessen da cidade. Cecília, que passara uma temporada na Europa, estava radiante, como sempre, e seu sorriso parecia refletir a vida que Clara tanto almejava. As duas se cumprimentaram com entusiasmo, como se o tempo não tivesse passado. Mas Clara sentia algo no fundo, um pequeno desconforto, ao ver que Cecília estava vivendo o tipo de vida que ela tanto desejava. Elas se sentaram para conversar, e Cecília, animada, começou a contar sobre sua experiência na Europa, sobre as cidades que conheceu, as festas e os homens interessantes que cruzaram seu caminho. Clara a ouviu com um sorriso forçado, enquanto uma onda de ciúmes a invadia. Como Clara poderia competir com isso? Como ela poderia se mostrar à altura das amigas que estavam fazendo as coisas que ela mesma sonhava fazer? Mas como sempre, Clara tinha uma história pronta, uma mentira bem ensaiada para parecer estar à altura delas. Na verdade, eu não fui para a Europa, disse Clara com um sorriso encantador. Fui à Argentina e ao Uruguai, conhecendo os negócios da minha tia viúva. Sabe, o marido dela deixou um império e eu fui estudar o que ela tinha lá. Depois, voltei para a cidade e, com a recomendação dela, consegui essa vaga incrível como secretária executiva na fábrica de charutos de luxo. Cecília a olhou fascinada, sem perceber a rede de mentiras que Clara tecia com naturalidade. Uau, Clara, você está fazendo tudo acontecer, hein, minha amiga? Cecília respondeu com um sorriso sincero. Você sempre foi muito inteligente. Nunca imaginei menos para ti. Clara sentiu uma onda de satisfação percorrer seu corpo. Ela estava no controle da situação. E Cecília, com suas palavras, estava apenas reforçando o que Clara queria acreditar. Cecília, então, a convidou para uma festa da alta sociedade. Clara aceitou, claro. Esse seria o próximo passo. Ela sabia o que estava fazendo. Na festa, o cenário parecia perfeito. Clara estava impecável, com um vestido que deixava transparecer a mulher sofisticada que ela se tornara. Um vestido que, em sua mente, a colocava exatamente onde ela queria estar. Naquela noite, ela conheceu Percival Wycliffe Montenegro, um magnata de 22 anos, herdeiro de um império que ele herdara de seu pai britânico e de sua mãe brasileira. Percival estava em uma conversa animada com outros convidados, mas os olhos de Clara, como se possuíssem uma força magnética, logo se encontraram com os dele. A atração foi instantânea. Para Clara, não era apenas o físico de Percival que a seduzia, mas o status, o poder. Ela sabia que se conquistasse esse homem, tudo mudaria. Ele era o tipo de homem que ela precisava para alcançar seus objetivos. Mas, como sempre fazia, Clara se manteve fria, controlada, e ofereceu a Percival uma história convincente. Ela mentiu sobre a tia rica, como sempre fazia. Minha tia. Ela tem propriedades no interior e também fora do país. Ela foi quem me ajudou a chegar até aqui, me oferecendo a oportunidade de trabalhar com grandes empresários como os seus. Percival, sem saber da verdade, ficou encantado com a história de Clara. Ela o envolveu com sua personalidade, sua inteligência e a mentira bem contada. Clara já sabia que o verdadeiro objetivo dela não era ser secretária executiva para sempre. Aquela vaga de trabalho era apenas temporária. Ela não nasceu para trabalhar, ela sempre soubera disso. Ela estava ali apenas para construir sua fachada, ganhar o que precisava até encontrar o homem certo para garantir sua ascensão definitiva. Clara queria ser uma dama da alta sociedade, como suas amigas, e Percival era a chave para isso. Eles conversaram por horas, e a química entre os dois era inegável. Clara sabia que o jogo estava sendo bem jogado. Ao final da noite, Percival pediu seu número. Clara sorriu, já imaginando a próxima etapa do seu plano. Quando Clara voltou para casa, ela estava radiante. Ela sabia que aquele homem seria sua passagem para um futuro ainda mais próspero. Quando entrou no apartamento, encontrou Odília preparando um jantar simples, com as mãos trêmulas, o rosto marcado pela idade e pela vida difícil. Mas Clara não teve paciência para ela.
Estava ocupada demais com seus próprios pensamentos. Ela se aproximou da mãe com um sorriso frio e, em uma frase cortante, anunciou: "Talvez eu tenha conhecido o homem da minha vida hoje, Dona Odília." Odília sorriu, sem saber o que exatamente a filha queria dizer. Mas o sorriso se desfez quando Clara a olhou com desprezo, como sempre fazia. "Não é como você imagina. Ele é jovem, rico. Muito mais do que você consegue entender, mamãe. Você não pode nem pensar em aparecer na frente dele. E, sinceramente, dá até tristeza olhar para a senhora. Com esse olho cego e essa aparência desleixada. Eu preciso que você me ajude a não estragar tudo. Ninguém imaginava." Mas foi na manhã seguinte que o sonho de Clara começou a tomar forma. Quando o telefone tocou, Clara ainda estava se olhando no espelho, como quem ensaia a própria versão do mundo. Do outro lado da linha, a voz animada de Percival. Ele queria vê-la. Queria um encontro. Queria entender por que aquela mulher mexia tanto com ele. Clara sorriu. Aquele sorriso calculado que sempre antecedia uma mentira bem contada. Disse que uma moça solteira não podia, jamais, ficar a sós com um rapaz. Disse aquilo com uma doçura ensaiada, a mesma que aprendia desde menina. E completou: precisava ligar para a tia no interior, pedir permissão. Só que Odília estava na cozinha. Escutou tudo. Parou com a louça na mão. O coração apertou de um jeito que ela já conhecia. E pela primeira vez em muito tempo, ela reuniu coragem suficiente para falar. "Clara, minha filha, toma cuidado com o que você está fazendo." A resposta veio como uma faca sem ponta, mas que rasga do mesmo jeito. "Cala a boca. Você não entende nada da minha vida." Aquela frase machucou mais do que qualquer lembrança do passado. Odília voltou a baixar a cabeça, como sempre fazia, enquanto Clara, firme, mantinha a mentira de pé. Horas depois, o telefone tocou de novo. Percival, mais animado que antes. Ele queria saber se a tia havia permitido, e sem pensar duas vezes, já sugeria levá-la para o clube de tênis, onde ela conheceria seus amigos e sua mãe. Clara aceitou, e num ato quase automático, deu seu endereço. O endereço de um apartamento em um bairro discreto. Simples, discreto, com os móveis de segunda mão que ela tentava justificar como temporários. Como uma escolha de quem não queria admitir sua verdadeira situação. Ela dizia a si mesma que era só uma fase. A tia estava pagando para ela viver ali, enquanto se estabelecia na capital. Mas, na verdade, Clara não queria que Percival soubesse da mãe. Não queria que ele soubesse que sua mudança para aquele bairro havia sido motivada pela necessidade de fugir de um bairro pobre, onde a vida de sua mãe sempre foi marcada pela dificuldade. Seu bom cargo como secretária executiva agora proporcionava uma moradia confortável, mas não era ainda luxuosa como ela sonhava. O apartamento era um pequeno passo para a vida de riqueza que ela tanto almejava, mas Clara tentava, a todo custo, esconder as partes da sua vida que não se encaixavam no que ela queria que Percival acreditasse. Quando Percival chegou, Clara saiu impecável. Ele achou tudo normal. Achou tudo parte do charme discreto que ela exalava. E ela, com aquele jeito sempre pronto, explicou: "Estou aqui só por uns meses. Minha tia está pagando minha estadia." Não o convidou para entrar. Não deixaria jamais que ele visse a verdade por trás da porta. Odília viu tudo da janela. Viu a filha entrar naquele carro caro. Viu o sorriso dela. Viu o futuro que Clara dizia estar construindo. E o passado que tentava enterrar. Quando o carro virou a esquina, Odília se sentou devagar. Apertou o colar contra o peito. O colar com o pingente de camafeu que sempre a acompanhava. Dentro dele, uma pequena foto de Clara, ainda criança. A fotografia havia sido tirada por um fotógrafo itinerante na pracinha do bairro, em um dia ensolarado, quando Odília levou Clara para brincar. O fotógrafo, com sua câmera de grandes lentes e disparo manual, ajustou o foco, posicionou-se e disparou a foto com precisão. O clique foi como uma pequena mágica, congelando a imagem de Clara em sua mais pura inocência. A foto, simples e sem luxos, foi a única lembrança material daquele período. A única coisa que Odília carregava consigo.
simbolizando o que Clara havia sido antes de se tornar a mulher fria que a tratava com desprezo. Ela lembrou do dia em que tiraram aquela foto. Clara tinha apenas 10 anos, ainda sorria sem medo. Ainda era a garotinha que corria pela casa pedindo carinho. Ainda chamava a mãe de mãezinha. Aos 10 anos, Clara já carregava mais silêncio do que deveria. Os olhos ainda eram doces, ainda tinham aquele brilho curioso de criança. Mas por trás deles existia algo machucado. Algo que nasceu na noite em que ela tinha apenas 7 anos, quando viu o pai desferir aquele golpe brutal no rosto da mãe. Nada daquele trauma saiu do corpo dela, nem do olhar. Mesmo assim, naquela época, Clara ainda era inocente demais. Mesmo ferida, ela ainda acreditava que o mundo podia dar certo. Ainda acreditava que ela e a mãe poderiam começar de novo, longe do passado, longe das sombras daquele homem. Aos 10 anos, elas duas tentavam, do jeito delas, construir uma vida juntas. Uma vida simples, mas cheia de pequenas esperanças. O bolinho que Odília fazia com açúcar contadinho, os fitilhos que Clara trançava no cabelo, os passeios curtos até a feira. E apesar da dor, Clara ainda abraçava a mãe como quem abraça um porto seguro. Foi justamente por isso que aquela foto se tornou tão importante. Odília lembrava bem do dia em que a tiraram. As duas tinham passado a manhã organizando as roupas doadas por uma vizinha. Clara rindo de coisas pequenas, pedindo para posar igual as moças das revistas. Quando o fotógrafo ajustou a lente e disparou a foto, Clara sorriu com uma pureza que nunca mais seria vista. Era o último registro de quem Clara foi, antes de aprender a se proteger do mundo fingindo que não precisava mais de ninguém. E por isso aquele colar doía tanto, mais que metal e lembrança. Ele guardava a prova viva de que um dia elas ainda foram uma família. No clube, tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Os amigos de Percival a tratavam como se ela sempre tivesse sido daquele mundo. A mãe dele, elegante como poucas, sorriu para Clara como quem reconhece alguém de boa família. Clara retribuiu e mentiu. Mentiu com delicadeza, com firmeza, com a naturalidade de quem já não sabe mais onde termina a verdade e começa a personagem que criou. Mas então, durante uma conversa com Magnólia, a mãe de Percival, Clara se viu sendo pressionada. Magnólia, curiosa e cordial, perguntou sobre sua família. Clara, com sua habilidade refinada para manipular a verdade, disse que sua tia se chamava Melânia de Sá e Vasconcelos, viúva do falecido empresário Antônio Vasconcelos, e que morava no interior, ajudando Clara a se estabelecer na cidade. Magnólia, com um olhar atento, não pôde deixar de comentar. Nunca ouvi falar dessa mulher. Conheço muitas pessoas, inclusive da sua região. A leve pressão fez Clara se sentir ligeiramente sem graça. Foi então que Cecília, que também estava no clube, entrou na conversa. Eu conheci a tia de Clara na formatura, ela disse, com uma leveza disfarçada de sinceridade. Uma mulher maravilhosa, elegante, muito simpática. Magnólia, aliviada, sorriu e disse: Ah, então ela é de boa família. Isso me tranquiliza. Clara sentiu o alívio correr por suas veias, mas uma parte dela sabia que aquela mentira estava ficando maior a cada segundo. E assim a conversa continuou. E longe dos olhares curiosos, Percival se aproximou de Clara. O olhar deles se cruzou, como se o destino tivesse decidido naquele momento. Ele a olhou nos olhos, com uma sinceridade que Clara não esperava. Você é linda, Clara. Eu não consigo parar de pensar em você desde a noite passada, na festa. Estou completamente apaixonado. Clara, sem saber o que dizer, tentou se afastar mentalmente. Isso é loucura, ela disse, tentando manter o controle. Nós nem nos conhecemos direito. Mas Percival, com uma confiança que não dava espaço para dúvidas, respondeu: E o que importa? O que interessa é que desde aquele momento eu não consigo imaginar minha vida sem você. E então, sem mais palavras, ele a beijou. Um beijo suave, mas cheio de promessas. Um beijo que selava aquele instante, aquele começo de algo que Clara não podia mais controlar. Quando se afastaram, Percival olhou para ela e disse baixinho: Você quer ser minha namorada? E ali, naquele momento, Clara percebeu que a mentira tinha ido longe demais para voltar atrás.
E, ainda assim, ela disse sim. O namoro de Clara e Percival iniciou a todo vapor, e os presentes caros eram um reflexo do que ela sempre sonhou. Relógios de ouro, anéis de diamantes, casacos de pele para aquecer no inverno de São Paulo, colares de luxo e brilhantes, tudo comprado em dólares. Clara, com uma resistência falsa, tentava não ser vista como materialista, mas por dentro, ela vibrava. A vida que sempre sonhou estava finalmente ao alcance. Em casa, Clara não escondia a felicidade com os luxos, mas a tensão entre ela e Odília aumentava. Quando Odília, com sua voz cansada e sempre preocupada, tentou pedir prudência, Clara explodiu de raiva. Clarinha, meu anjo, tome cuidado com tudo isso. Mentira tem perna curta, e você pode se machucar muito, meu amor. Odília, com o tom suave e sincero, tentava alertar a filha. Clara, furiosa, gritou. Não vem com anjo não, sua caolha sem ambição. Se não fosse pelos meus próprios esforços, mãezinha, nós duas estaríamos em alguma pocilga ou até mortas. Você quase me jogou na boca dos leões com essa vidinha miserável que me proporcionou. Você deveria ter arrumado um homem rico como estou fazendo agora. Não um imigrante morto de fome como aquele desgraçado que destruiu nossas vidas. Odília, com o olho cego, não conseguiu responder. A dor da humilhação era insuportável. Clara, com o olhar de desprezo, via tudo. O olho cego de Odília, marca do abuso do pai, a fraqueza de sua mãe. Para Clara, aquele olho cego representava o fracasso da mãe, a mulher que não teve capacidade para arranjar um casamento decente. Na sua visão, destruiu a própria vida e a dela. O pai, aquele homem que cegou Odília, era a razão de tudo, e Clara nunca conseguiu perdoar sua mãe por ter ficado com ele. Clara continuou com a voz gelada e um sorriso sarcástico. Você é a razão de tudo o que deu errado. Você escolheu aquele homem, aquele morto de fome que te cegou e que nos destruiu. Ele nos fez isso, e você nunca teve coragem de se livrar dele a tempo. O desprezo de Clara por Odília não poderia ser mais evidente. Ela já não a via mais como mãe, mas como uma fraqueza insuportável. Odília, já sem forças, olhou para sua filha com um olhar vazio e com a voz trêmula, implorou. Desculpe, Clara, me desculpe. Eu sei que não fiz o melhor que pude. Não sei mais o que fizemos de errado, mas por favor, me perdoe. Clara, com o rosto ainda vermelho de raiva, olhou para a mãe e, fria e calculista, disse: Você quer realmente o meu perdão? Odília, já sem forças, olhou para a filha, com lágrimas nos olhos, esperando uma chance de reconciliação. Mas Clara não tinha compaixão. Ela era implacável. A resposta foi uma proposta cruel. Quando Percival me pedir em casamento, e eu sei que isso vai acontecer, você vai fazer o que eu disser. Quero que você venha morar comigo na mansão, como uma empregada. Você vai ser a empregada fiel de minha tia, a mulher que me ajudou a chegar onde estou. E mais, quando alguém perguntar sobre minha tia, você vai contar a história como eu disser. Diga que trabalhou para ela por 30 anos e que eu, por solidariedade, a contratei para me servir. Não ouse desmentir ou contar qualquer outra versão, senão você sabe o que vai acontecer. Odília sentiu o peso das palavras de Clara. Ela sabia que não tinha escolha. A dor e a humilhação se misturaram. Ela sentia que estava sendo destruída pela própria filha, mas não podia mais fazer nada. Ela aceitou, já não restando mais nada que ela pudesse fazer. Enquanto isso, Percival e Magnólia receberam um telegrama urgente da Inglaterra, informando que precisavam viajar imediatamente para cuidar dos negócios do falecido Sir Edmund. A viagem seria longa, e eles teriam que passar um mês fora. Isso deu a Clara o tempo que ela precisava para continuar com sua farsa. Nos 8 dias seguintes, Clara contratou um advogado sem ética que, através de sua posição privilegiada e contatos escusos, conseguiu forjar documentos e obter uma série de empréstimos bancários fraudulentos de valores astronômicos. O advogado usou artifícios e brechas legais para garantir que Clara mantivesse as aparências de uma suposta herdeira rica, levantando o capital necessário para sustentar a mentira sem que ninguém suspeitasse. A história da tia que falecera subitamente foi meticulosamente construída, e Clara estava cada vez mais próxima de alcançar a vida dos seus sonhos.
Clara escreveu uma carta para Percival e Magnólia, contando que sua tia, Melânia de Sá e Vasconcelos, havia falecido de um ataque cardíaco em viagem ao Uruguai. Ela descreveu o luto com detalhes emocionais, mostrando-se desolada e sozinha. Percival e Magnólia, ao receberem a carta, responderam com pesar. Eles lamentaram profundamente não poderem sair da Inglaterra imediatamente, mas prometeram que estariam ao lado de Clara quando retornassem. Clara, ao ler as respostas, sorriu triunfante. A mentira estava consolidada e ela estava mais perto de alcançar o que desejava. Quando Percival voltou da viagem, foi buscar Clara. Ele a levou para sua mansão, onde ela finalmente se encontrou com Magnólia. Clara, com os olhos marejados, chorou falsamente, dizendo: "Minha tia era tudo para mim. Agora estou sozinha, sem ninguém." Magnólia, com compaixão, abraçou Clara. Mas mal sabia ela que a verdadeira história era muito diferente. Clara comemorava por dentro, pois sabia que sua vida agora estava prestes a mudar para sempre. No dia seguinte, Percival pediu Clara em casamento. Ele estava apaixonado, mas Clara já sabia que aquele pedido não era apenas uma proposta de amor, mas a conquista do que ela mais desejava. Ela sorriu vitoriosa e aceitou, sabendo que finalmente o controle estava em suas mãos. Clara chorou de felicidade. Era o momento em que tudo se concretizava. Magnólia a abraçou com carinho, prometendo-lhe um casamento lindo e dizendo que não via a hora de tê-la morando com eles na mansão. Clara estava no controle da situação, vitoriosa. A ascensão dela estava completa. O dia do casamento, o apogeu de sua farsa, chegou. Clara estava radiante em seu vestido de noiva, com os olhos brilhando, mas, na sua mente, ela já estava no controle. A mansão estava adornada com luxo, e os convidados surpreendidos com a opulência do evento. O casamento de Clara foi um espetáculo de luxo e opulência. A mansão de Percival estava adornada com flores brilhantes e a pompa de um evento luxuoso que Clara sempre sonhou. O beijo de Percival selou o compromisso, mas para Clara era apenas a vitória final. Ao final da cerimônia, Clara e Odília chegaram à mansão. Clara, com um sorriso vitorioso, disse a Magnólia: "Odília foi a fiel empregada de minha tia por muitos anos, uma mulher de confiança. Ela ficará comigo, como sempre foi." A mentira estava perfeita. Clara não podia acreditar em sua própria sorte. Sua ascensão estava finalmente completa. O dia seguinte ao casamento amanheceu com um silêncio tenso na mansão Wycliffe Montenegro. Enquanto os criados retiravam as centenas de rosas brancas da festa, a rotina da casa voltava ao normal, ou ao que parecia ser o normal. Na sala de café, a luz da manhã batia na prataria, polida com rigor militar pelo mordomo-chefe. Magnólia servia o chá com aquela elegância natural de quem nasceu em berço de ouro. Ao redor, outros empregados circulavam em silêncio. Copeiras, arrumadeiras, todos de olhos baixos, mas ouvidos atentos. Odília estava parada num canto, tentando se misturar à parede. Ela sentia o peso dos olhares dos outros funcionários. Para eles, ela era uma estranha. Uma intrusa trazida pela noiva, sem referências, sem passado. Magnólia pousou a xícara de porcelana no pires. O som foi o único ruído na sala. E então, ignorando a presença do mordomo, ela olhou diretamente para Odília. A curiosidade de Magnólia não era maldosa. Era apenas perigosa. Odília. O chamado fez o mordomo parar por um milésimo de segundo. Ontem, na correria da festa, não tivemos tempo de conversar direito, mas eu não pude deixar de notar o seu olho. No sofá, Clara, que fingia ler os cartões de felicitações, congelou. Seus dedos apertaram o papel com tanta força que a cartolina amassou. O ar na sala ficou pesado. Não eram apenas elas ali. Havia testemunhas. Qualquer palavra errada viraria fofoca na cozinha. E fofoca derruba impérios. O que houve com ele? Foi um acidente de trabalho? Na casa da tia Melânia? Odília sentiu a garganta fechar. A verdade gritava em sua mente. A agressão do marido bêbado, a sujeira no chão, a pequena Clara chorando no canto. Mas ela cruzou o olhar com a filha. E o que viu nos olhos de Clara não foi medo. Foi uma ameaça mortal. Odília baixou a cabeça, humilde, sentindo o julgamento silencioso dos outros serviçais.
Foi há muito tempo, Dona Magnólia. Uma queda feia. Coisa de gente desastrada como eu. Nem sinto mais dor. Magnólia assentiu, satisfeita com a resposta. Clara soltou o ar, aliviada. Mas o ódio por aquele momento de risco ficou gravado em seu rosto como uma cicatriz. Mais tarde, a casa silenciou. No corredor do andar de cima, longe da movimentação dos empregados, Odília encontrou Clara sozinha diante de um espelho veneziano enorme. A filha admirava as joias novas, girando o pescoço para ver o brilho dos diamantes. O coração de mãe falou mais alto que o medo. Odília se aproximou, trêmula, com os olhos marejados, aproveitando aquele raro segundo de privacidade. Minha menina, eu queria tanto ter visto você no altar. Disseram que foi a noiva mais linda que São Paulo já viu. Num impulso de amor represado há anos, Odília ergueu os braços para abraçar a filha. Clara recuou, como se tivesse sido tocada por uma doença contagiosa. Ela deu um tapa seco na mão da mãe, afastando-a com nojo. O que você pensa que está fazendo? Eu já disse para não me tocar. Nunca mais. Você é a empregada, Odília. Empregadas não abraçam as senhoras da casa. Comporte-se. Ou quer que os outros funcionários desconfiem. Mas eu sou sua mãe. Eu queria tanto ter visto o seu casamento, meu anjo. Só vim te parabenizar. Você quer ver como foi? Espere as fotos ficarem prontas. Ou compre o jornal de domingo. Vai sair na coluna social. É o mais perto que você vai chegar da minha vida. Agora suma da minha frente. Antes que o mordomo te veja vadiando por aqui. Clara saiu, batendo os saltos no assoalho de madeira nobre. Odília ficou sozinha no corredor escuro. Com as mãos trêmulas, ela tirou do bolso com todo cuidado o colar com o camafeu. Abriu, olhou a foto da pequena Clara sorrindo e beijou o vidro frio. Aquele era o único pedaço da filha que ainda a amava. 2 dias depois, Clara e Percival partiram para a lua de mel. Um mês de luxo na Itália. A mansão continuou funcionando como um relógio suíço, cheia de gente. Mas para Odília, era um campo minado. Ela era excluída pelos outros funcionários que a achavam estranha, protegida demais pela patroa. Sua única interação real era com Magnólia. A matriarca, sentindo falta da nora, frequentemente solicitava a presença de Odília no jardim de inverno. E a matemática da mentira começou a ser testada. Sabe, Odília, Clara disse que você serviu a tia Melânia por 30 anos. Você deve conhecê-la melhor que ninguém. Odília sentiu o suor frio descer pelas costas. Sim, senhora. 30 anos. Então você viu a Clara nascer? Viu ela crescer? Como ela era quando menina? Ela sempre foi assim, tão decidida. Odília engoliu seco. Mentir para Magnólia doía. Aquela senhora a tratava com uma gentileza que a própria filha jamais teve. Mas Odília não podia falhar. Ah, Dona Magnólia, a menina Clara, ela sempre foi uma jovem maravilhosa, estudiosa, muito educada. A tia dela tinha muito orgulho. Ela mentia, tremendo, elogiando a filha que a desprezava, criando um passado de ouro para encobrir a lama real. Magnólia sorria, acreditando na bondade da nora. Clara e Percival voltaram da Europa. E os anos começaram a passar. A mentira colou. Deu tudo certo. Odília se tornou uma sombra na mansão, a fiel empregada de sua própria filha, mas era tratada com um rigor desumano. Enquanto o cozinheiro e o motorista tinham suas folgas e direitos, Odília era exigida 24 horas por dia. Clara mudou. O poder subiu à cabeça como uma droga. Ela se tornou a rainha da alta sociedade, cada vez mais arrogante, cada vez mais intocável. Mas havia uma sombra no paraíso. Percival queria herdeiros. As discussões no quarto do casal tornaram-se frequentes, ouvidas abafadas pelos corredores. Precisamos de um filho, Clara. O império da minha família precisa de continuidade. Já se passaram anos. Clara, parada em frente ao espelho, alisava a cintura fina com obsessão doentia. Agora não, Percival. Eu sou jovem. Não vou deformar meu corpo agora. Imagine perder essa silhueta. O que as minhas amigas diriam? O que a Cecília diria? A recusa de Clara não era apenas vaidade. Era pavor.
Medo de que um filho trouxesse à tona a humanidade que ela matou. Magnólia, embora apoiasse o filho, tentava apaziguar, cega pela imagem de perfeição que Clara vendia. Mas nos bastidores, a gestão perfeita de Clara estava apodrecendo. O advogado corrupto do passado virou um chantagista voraz. Para apagar o silêncio dele, Clara começou a cometer crimes. Desviava dinheiro das contas da mansão. Superfaturava as compras da cozinha, o que fazia os outros empregados cochicharem e olharem torto para Odília, achando que ela era cúmplice. Ela escondia dívidas colossais. Clara vivia numa corda bamba, sorrindo para as colunas de revista, tomando chá com sua amiga fútil Cecília e descontando todo o pânico, todo o ódio e toda a frustração em Odília. A cada carta de cobrança do advogado, Odília recebia um grito. A cada briga com Percival sobre gravidez, Odília recebia uma humilhação na frente dos outros serviçais. A mãe virou o saco de pancadas da filha, mas Odília aguentava, em silêncio, rezando para que o castelo não desabasse. Mal sabia ela que as fundações daquela casa já estavam prestes a ruir. O tempo passava e o peso da solidão começava a afetar a prudência de Odília. Aquele colar não era apenas uma joia escondida, era seu único balão de oxigênio naquela casa sufocante. E, à medida que a velhice avançava, a necessidade de olhar para aquele rostinho sorridente se tornava um vício perigoso. Certa tarde, na calmaria mortal do horário de descanso dos funcionários, Odília estava na cozinha. Sentada num banco de madeira, ela segurava o camafeu aberto na palma da mão. A luz da janela batia direto na foto em preto e branco. Odília acariciava a imagem com o polegar calejado, perdida em memórias de um tempo onde o amor era simples e recíproco. Ela não ouviu os passos. Clara entrou na cozinha como um fantasma, procurando uma garrafa de água gelada, irritada com o calor do verão. Seus olhos caíram imediatamente sobre as mãos da mãe. Mas o que significa isso? Odília deu um pulo no banco, o coração falhando uma batida. Mas Clara foi mais rápida que o susto. Com um movimento brusco, violento, ela avançou e arrancou o colar das mãos da mãe antes que Odília pudesse fechá-lo. Os olhos de Clara se arregalaram em horror genuíno ao ver a foto exposta. Ali, nítida, à luz do dia. Você ficou louca? Completamente senil? Clara fechou o punho ao redor do metal, apertando com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela olhou para a porta da cozinha, checando se alguém tinha visto, e então arrastou Odília pelo braço até o canto mais afastado, perto da despensa, longe de qualquer ouvido curioso. Olha para mim, eu já te avisei 1000 vezes. Você quer destruir tudo o que eu construí? Você quer me ver na sarjeta? É isso que você quer? Odília tremia, encolhida contra a parede fria de azulejos. Não. Não, minha filha. Era só um momento. Eu estava com saudades. E saudades? Saudades de quê? Da miséria? Porque é exatamente para lá que a gente vai se alguém colocar os olhos nisso aqui. Clara abriu a mão e apontou um dedo trêmulo, acusador, para a pequena foto em preto e branco dentro do medalhão. Você tem noção do perigo, sua irresponsável? Olha essa foto. Olha direito. Qualquer um. O Percival, a Magnólia. Qualquer um que bater o olho nisso vai ver. É o meu sorriso. É o formato do meu rosto. Até esse maldito sinal de nascença perto da orelha, que eu passo meia hora cobrindo com maquiagem todo dia. Se o Percival vê isso, Odília, ele soma 2 mais 2 na hora. Clara respirou fundo, o peito subindo e descendo rápido, tentando controlar a vontade de gritar e alertar a casa toda. Ela aproximou o rosto do de Odília, a voz saindo num sussurro gelado, pausado e terrível. Escute bem o que eu vou dizer, porque eu não vou repetir. Essa foi a última vez. Se eu entrar numa sala e ver você com isso na mão de novo, se eu souber que você tirou isso de dentro da roupa por 1 segundo sequer, eu não vou só tomar de você. Eu vou levar esse colar para a oficina do jardim e vou esmigalhar ele com um martelo. Eu vou transformar esse camafeu e essa foto em pó. Você nunca mais vai ver o rosto dessa criança. Entendeu bem? Eu destruo a única coisa que você ama. Odília chorava silenciosamente, acenando com a cabeça aterrorizada. Clara jogou o colar de volta no peito da mãe com desprezo, como se o metal estivesse pegando fogo. Esconda isso, agora.
E se tiver amor a esse pedaço de lata, certifique-se de que ele nunca mais veja a luz do sol dentro desta mansão. Clara saiu da cozinha, ajeitando o cabelo e a postura, deixando Odília sozinha, apertando o colar contra o coração disparado, sentindo que o cerco estava se fechando e que o fim estava próximo. O dia começou com um calor sufocante. O céu sobre São Paulo estava baixo, cinza chumbo, prometendo uma daquelas tempestades que lavam a alma da cidade. Dentro da mansão, as cortinas de veludo pesado estavam fechadas para bloquear o sol e os ventiladores de teto giravam lentamente, zumbindo, sem conseguir dissipar a tensão que pairava no ar. Na sala de café, o silêncio era quebrado apenas pelo som da prataria. Odília recolhia a mesa. Suas mãos, agora deformadas pela artrose e pelos anos de trabalho pesado, tremiam levemente. Ela segurava uma bandeja de prata pesada, cheia de xícaras de porcelana fina. O esforço físico era demais para a idade dela, mas Clara havia dispensado a copeira auxiliar de propósito apenas para ver a mãe sofrer. Odília sentiu uma tontura súbita. O peso da bandeja fez seu braço ceder. Ela tentou equilibrar a louça, num movimento brusco para evitar que tudo caísse. Foi nesse solavanco que aconteceu. O fecho do colar velho e gasto pelo tempo não aguentou o movimento repentino do pescoço de Odília. O metal cedeu. A corrente de prata escorregou por dentro do uniforme, desceu pelo tecido e aterrissou no chão de mármore. Não foi um barulho alto. Foi um clique metálico, seco. Mas naquela sala silenciosa, soou como um tiro. Clara, que estava sentada à cabeceira revisando uma pilha de notas promissórias e faturas de modistas, tentando esconder mais um gasto exorbitante, levantou os olhos. Ela viu o objeto no chão. O camafeu havia se aberto com um impacto. A pequena foto em preto e branco olhava para o teto. O tempo parou. Clara sentiu o coração bater na garganta. O pânico foi tão visceral que ela sentiu o gosto amargo de bile na boca. Ela empurrou a cadeira para trás, o ruído da madeira arranhando o piso. Ela precisava chutar aquilo. Precisava pisar em cima. Precisava engolir aquele colar se fosse necessário. Mas antes que ela pudesse dar o primeiro passo, a porta dupla da sala se abriu. Percival entrou. Ele não era mais o jovem sonhador que Clara seduziu 15 anos atrás. O tempo o tornara um homem sério, de ombros largos, mas curvados pelo peso de gerir um império e pelo cansaço de um casamento sem afeto. Ele vestia seu terno escuro, pronto para o escritório. Seus olhos, geralmente distantes, focaram imediatamente na cena estranha. A esposa, pálida como um fantasma, congelada no meio de um movimento. A empregada idosa, segurando a bandeja contra o peito, paralisada de terror. E o objeto brilhante no chão, exatamente no meio do caminho entre ele e elas. Percival franziu a testa. O silêncio era tão denso que ele podia ouvir a respiração ofegante de Clara. Ele caminhou devagar até o objeto. Clara quis gritar. Não toque! Mas a voz morreu na garganta. Se ela gritasse, seria suspeito. Se ela corresse, seria confissão. Ela ficou imobilizada pelo próprio medo. Percival se abaixou. Seus movimentos eram lentos, metódicos. Ele recolheu o colar. Sentiu o metal morno. O calor do corpo de Odília ainda estava ali. Ele virou o camafeu na palma da mão. A foto. Uma menina de 10 anos sorrindo timidamente para a câmera. Percival olhou para a imagem. Num primeiro segundo ele pensou: quem é essa criança? Mas então o cérebro dele fez a conexão. Não pelos olhos, não pelo sorriso, mas pelo detalhe que só um marido conheceria. Um pequeno sinal de nascença, em forma de meia-lua, logo atrás da orelha esquerda, onde o cabelo estava preso. Ele via aquele sinal toda vez que beijava o pescoço da esposa. Um sinal que Clara odiava e cobria com base todos os dias. Percival sentiu uma vertigem. Ele olhou para a foto. Olhou para Clara. A semelhança não era apenas física, era a alma da foto. Era a Clara antes da máscara. Ele levantou os olhos para Odília. A velha senhora havia colocado a bandeja na mesa e agora apertava as mãos contra o avental, chorando em silêncio. Odília. A voz de Percival saiu rouca, irreconhecível.
Onde você conseguiu uma foto da minha esposa quando criança? Sei que você trabalhou para a tia dela por anos, mas nem nós temos fotos da infância de Clara. O mundo de Clara explodiu. Ela levantou-se num salto, derrubando as faturas no chão. Ela roubou. Clara gritou, a voz estridente. Ela correu até o marido, agarrando a manga do paletó dele. Não olha para isso, Percival. Essa velha está gagá. Ela é obcecada por mim. Você não percebe? Ela revira meu lixo. Ela rouba minhas lembranças antigas. Eu trouxe ela por pena. Quando a tia Melânia morreu, ela ia passar fome na rua. Eu dei um teto, dei comida por pura caridade, e é assim que ela me paga? Roubando minhas coisas. Mande ela embora agora. Joga isso fora. Ela tentou arrancar o colar da mão dele, mas Percival fechou o punho. Ele era uma estátua de pedra. Clara, cega de ódio, virou-se para a única pessoa que não podia se defender. Sua maldita, você fez de propósito. Você quer destruir minha vida. Ela empurrou Odília. Não foi um esbarrão. Foi um empurrão com a força de 15 anos de segredos reprimidos. Odília, frágil, não teve chance. Ela voou para trás. Suas costas bateram na quina do aparador de madeira maciça antes de ela desabar no tapete. O som foi horrível. Um baque seco de ossos velhos contra a mobília. Clara! Percival rugiu. Ele largou o colar na mesa e correu para amparar a velha senhora. Odília gemia de dor, segurando o ombro. Percival, o magnata intocável, estava de joelhos no chão, segurando a empregada nos braços. Você ficou louca? Ele olhou para a esposa com um horror que Clara jamais esqueceria. Você agrediu uma idosa? Dentro da minha casa? Odília abriu o olho bom. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Ela olhou para Percival. Não havia raiva nela. Havia apenas um cansaço infinito. O cansaço de carregar uma mentira pesada demais. Eu não roubei, Sr. Percival. Ela sussurrou, a voz quebrada pela dor. Percival aproximou o ouvido para escutá-la. Eu nunca roubei nada do senhor. Mas nenhuma mãe precisa roubar a foto da própria filha. A verdade caiu sobre a sala como uma bigorna. Clara encostou-se na parede, tremendo. Percival olhou para Odília, depois para Clara. As peças do quebra-cabeça de 15 anos se encaixaram. A falta de família da noiva. O túmulo da tia Melânia que ninguém nunca viu. A insistência de Clara em trazer aquela empregada específica. A crueldade desmedida com que ela tratava a velha. Não era patroa e empregada. Era filha renegando a mãe. Percival se levantou. Seu rosto não tinha expressão. Estava pálido, frio. Vá para o seu quarto, Clara. Percival, escuta. Ela está delirando. Ela bateu a cabeça. Vá para o seu quarto. O grito dele fez as janelas vibrarem. E não saia de lá até eu mandar. A porta se abriu. Magnólia estava parada ali, estática. Ela viu a velha senhora no chão. Viu a nora ofegante de ódio. O que está acontecendo aqui? A voz da matriarca tremeu. Percival levantou os olhos para a mãe. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma gravidade terrível. Eu vou explicar tudo, mamãe, disse ele. Magnólia levou a mão ao peito, sentindo o coração falhar diante do horror daquela cena. Clara correu, soluçando, subindo as escadas. Percival ajudou Odília a se sentar numa poltrona. Chamou a governanta para cuidar dela. E então, trancou-se no escritório. A casa mergulhou num silêncio agoniante. Passou-se 1 hora, 2, 3 horas. Lá fora, o céu escureceu de vez e a tempestade desabou. Trovões sacudiam a fundação da casa. Clara, trancada no quarto, roía as unhas até sangrar. Ela tentou ouvir atrás da porta. Ouviu Percival ao telefone. Vozes exaltadas. Ele ligava para o banco. Ligava para o cartório da cidade natal dela, que ele descobriu nos documentos de Odília. Ligava para a auditoria. Às 5 da tarde, a porta do escritório se abriu. Percival subiu as escadas. Atrás dele vinha Magnólia. A matriarca tinha o rosto manchado de choro, mas a postura ereta de uma rainha ofendida. Eles entraram no quarto de Clara.
Ela estava sentada na cama, cercada de malas que tentava fazer às pressas. Ao ver o marido, ela tentou a última cartada. O charme. Querido, eu posso explicar. Eu fiz por amor. Eu tinha vergonha. Percival jogou uma pasta de documentos na cama. Papéis se espalharam. Extratos bancários, cópias de empréstimos ilegais e a certidão de nascimento original de Clara, que ele mandara buscar via fax urgente do cartório do interior. Nome: Clara dos Santos. Pai: Giovanni Rossi. Profissão: lavrador. Imigrante italiano. Mãe: Odília dos Santos, brasileira. Profissão: doméstica. Acabou, Clara. A voz dele era calma, uma calma terrível. Eu sei de tudo. A tia que nunca existiu. O dinheiro sujo que você trouxe para o casamento. O desvio de verba da minha empresa para pagar seus chantagistas. Magnólia deu um passo à frente. Sua mão tremia de raiva. Você é um monstro, a senhora disse com nojo. Roubar meu filho é uma coisa, mas escravizar a própria mãe? Fazer a mulher que te deu a vida comer restos na cozinha enquanto você posava de santa? Clara tentou segurar a mão de Magnólia. Sogra, por favor. O tapa de Magnólia estalou no rosto de Clara, virando a cara dela para o lado. A pele branca ficou marcada com os dedos vermelhos instantaneamente. Não me toque, você me dá asco. Percival abriu a porta do quarto. Saia da minha casa. O quê? Percival, está caindo o mundo lá fora. Eu não tenho para onde ir. Você deveria ter pensado nisso antes de empurrar sua mãe contra um móvel. Você sai agora, com a roupa do corpo, sem joias, sem cheques, sem carro. E se eu ver você perto da minha família ou da dona Odília de novo, eu entrego esse dossiê de fraudes para a polícia. Você vai apodrecer na cadeia. Clara olhou nos olhos dele e viu a verdade. Não havia negociação. Ela pegou a bolsa. Percival arrancou da mão dela e virou de cabeça para baixo. Carteira, chaves, tudo caiu no chão. Isso foi comprado com o meu dinheiro. Fora. Ela olhou para eles e viu que não havia saída. 2 criados fortes, chamados por Magnólia, entraram no quarto. Eles pegaram Clara pelos braços, sem nenhuma delicadeza. Ela gritava, esperneava, xingava a sogra, xingava o marido. A máscara de dama caiu, revelando a vulgaridade que ela tentou esconder a vida toda. O portão principal foi aberto. A chuva caía em cortinas grossas e geladas. Clara foi jogada na calçada molhada. Ela caiu de joelhos na enxurrada suja que corria pela sarjeta. O vestido de seda italiano colou no corpo, transparente e arruinado. O cabelo virou uma massa pesada. Ela se levantou tremendo de frio e ódio e olhou para trás. Na entrada da mansão, protegida pelo toldo, estava Odília. A mãe tinha o braço enfaixado, amparada por Percival. Ao ver a filha na chuva, o instinto materno falou mais alto que a dor da agressão. Odília se soltou e correu até as grades do portão. A chuva molhava seu rosto, misturando-se às lágrimas. "Minha filha!" Odília gritou, estendendo a mão através das barras de ferro. "Não vai assim. Espera. Eu tenho um dinheiro guardado. A gente dá um jeito. Vem comigo. Eu te perdoo." Clara olhou para aquela mão estendida, a mão calejada, a mão que limpou o chão para ela pisar a vida inteira. Clara olhou para a mansão quente e iluminada. Olhou para o marido e a sogra que a expulsaram. E o orgulho, aquele veneno que a alimentou por anos, deu o golpe final. Clara cuspiu no chão, misturando a saliva com a lama. Ela olhou para Odília com um desprezo que gelou a espinha de quem assistia. "Eu não preciso da sua pena, sua velha inútil. Eu prefiro morrer na sarjeta a ser filha de uma empregada." Clara virou as costas e caminhou para a escuridão da tempestade, mancando sobre a calçada, sumindo na neblina cinza de São Paulo. Sozinha, sem passado, sem futuro. Odília caiu de joelhos no chão molhado, gritando o nome da filha, enquanto Percival e Magnólia a amparavam, protegendo-a da chuva, enquanto o portão se fechava lentamente, separando para sempre a verdade da mentira. A chuva lavou a calçada. Mas algumas manchas nunca saem. Às vezes a ambição nos leva a lugares altos,
mas nos faz esquecer de quem segurou a escada para subirmos. Odília perdeu a filha para a ganância, mas manteve sua dignidade até o fim. Já Clara teve o mundo na palma da mão, mas escolheu terminar sem nada, nem mesmo o amor de quem mais a amava. E você? Teria a coragem de Odília de estender a mão para quem te humilhou? Ou acha que existem erros que não merecem perdão? Deixe sua opinião aqui nos comentários. É muito importante saber o que você pensa. E se essa história mexeu com você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui, a verdade dói, mas ela precisa ser dita. Até a próxima história.